O que acontece? Tem previsão de mais ventos fortes, intensos nessa semana, o que pode dificultar o combate às chamas. A gente volta a conversar com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, sobre esse assunto. Professor, mais uma vez, ventos ganhando intensidade. E a gente sabe que o quanto que esses ventos, que chegam a até 100 km por hora, propagam as chamas no estado da Califórnia, que está, nesse momento, sendo queimado, incêndios florestais sem precedentes. Veja, você falou 100 km por hora, isso em média, porque há rajadas de 160 km, há relatos de rajadas de 160 km. Então, é um vento muito intenso. Eu já havia comentado na semana passada, aqui na CNN, que esses focos, eles só diminuiriam à medida que o vento também diminuísse, porque ele vai alimentando as chamas. Infelizmente é o que voltou a acontecer, né? Quer dizer, ele ganhou mais intensidade, diminuiu um pouco ao longo de uns 2 ou 3 dias, mas agora ganhou intensidade novamente e esses focos voltam a ganhar, ou novos focos voltam a surgir. Né? São chamados ventos de Santana. De Santana. Eles surgem no interior dos Estados Unidos, né? Tem a cadeia de montanhas rochosas que fica no litoral, praticamente seguindo o litoral oeste, né, dos Estados Unidos. Na parte interna dessa cadeia, que é uma área mais desértica, surgem uma zona de alta pressão que formam esses ventos eles cruzam a montanha, as montanhas rochosas, descem para os vales, vão se aquecendo e aí chegam ao litoral, né, da Califórnia, se espalhando ali na região, desde de Los Angeles até chegando perto ali de San Diego. Então, infelizmente, novos focos poderão surgir. Professor, quando a gente traz esse termo utilizado pelas autoridades de um incêndio sem precedentes, algo nunca visto na história do estado da Califórnia, o que contribui para esse cenário? O que contribuiu para esse cenário? É possível associar o que a gente está vivendo nos Estados Unidos com as mudanças climáticas? Sim, a intensidade do vento Santana, ela tem crescido, né? Essa intensidade tem aumentado em função das mudanças climáticas. Mas também, olha o desequilíbrio em relação às chuvas, o que provocou. Em 2023, a região ali teve um recorde, vamos assim dizer, de chuva. Isso fez com que a vegetação florescesse de maneira muito intensa, se recuperasse de maneira muito intensa, principalmente arbustos. O ano passado foi um ano seco. Então, essa vegetação que tinha florescido, ela secou e isso se torna combustível para os focos de incêndio que estão acontecendo agora. Então, esse desequilíbrio é uma região extremamente seca, mas que às vezes tem picos de chuva. Quando essa chuva acontece num volume muito grande, isso faz com que a vegetação comece a se recuperar, principalmente os arbustos voltam a crescer e aí isso serve de combustível para os focos de incêndio, que, segundo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, mais de 90% são provocados por ações humanas. Não necessariamente ações criminosas, mas descuido, por exemplo. Às vezes a pessoa faz uma fogueira e não toma o cuidado devido, resolve incinerar resíduos domésticos. Tem, por exemplo, um veículo antigo, o sistema de catalisador não está funcionando bem, então ele aquece muito e queima a vegetação que está embaixo, ações desse tipo. A gente pode falar em alteração do regime de chuvas nos Estados Unidos? Isso vem ocorrendo e vem se intensificando as secas na Califórnia, que é um estado que normalmente já sofre com essa questão de escassez hídrica, mas com picos de chuvas, ou seja, a chuva quando acontece, muitas vezes acontece de maneira muito intensa e muito concentrada. Professor, esse período do ano já é um período em que o estado da Califórnia fica sujeito a esses incêndios florestais. Sim, o incêndio florestal, e aqui eu faço questão de ser bem específico para não ser mal entendido, ele faz parte de alguns biomas da Califórnia. Então, são focos pequenos, às vezes provocados por queda de raios, e que faz parte de um processo de renovação dessa flora. O que acontece? A vegetação, em princípio, já é predisposta a esse tipo de evento. As mudanças climáticas têm intensificado o vento Santana, têm feito com que a escassez hídrica seja mais intensa, então a vegetação fica mais seca e focos de incêndio têm ocorrido onde normalmente não ocorreriam. Ou seja, essas imagens que a gente está vendo aqui, repito, é o que as autoridades vêm destacando, algo que
nesse momento, tem proporções nunca vistas nos Estados Unidos. Há uma mudança agora de comando na presidência do país, como a gente falava mais cedo, inclusive, professor, para a gente entender como será a condução dessa crise também por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque é algo não só pontual, não só dessa ocorrência, mas como os Estados Unidos vão lidar com esse tema que é a mudança climática. Veja, eu tenho a impressão que no final ele vai se render às evidências. Isso acabou acontecendo com o Covid, né? No início ele era contra a vacina e depois ele liberou a compra de vacinas, ele mesmo se vacinou, né, contra a Covid. Ou seja, as evidências mostraram que na época a vacinação era uma solução muito boa para que a pandemia, né, se encerrasse. As evidências de mudanças climáticas nos Estados Unidos, elas são tão grandes, né? Nós tivemos o Milton recentemente com uma força surpreendente, né? O furacão que varreu ali a Flórida. Outros eventos têm acontecido, a temporada de tornados muitas vezes é tão frequente e isso faz com que as evidências elas sejam muito fortes e não há como negar isso, né? Vai chegar um momento que ele pode não assumir que isso é mudança climática, mas ele talvez assuma a necessidade de ações preventivas para reduzir o impacto dessas mudanças. Teve até aquele ponto, professor, que trouxemos aqui, inclusive conversa com o senhor na semana passada, que foi aquela primeira manifestação de Donald Trump, quando ele vem a público e traz a questão da falta de água que os bombeiros tiveram de enfrentar na Califórnia, associando essa deficiência, esse problema, a uma questão de um programa de conservação ambiental no estado. Isso eu até coloquei, né, no Live CNN, que era uma fake news, porque ele pode ter dito isso, mas era uma fake news, porque diante da escassez hídrica que a Califórnia sofre, dizer que ela vai pegar a água que poderia ser utilizada por combate a incêndios e jogar essa água no Oceano Pacífico para um programa de recuperação ambiental, é um total, né, descolamento do fato da realidade, porque eles precisam de água e mesmo a quantidade de água que eles têm não é suficiente, não tem sido suficiente para apagar esses incêndios, né? Então eles não iam desperdiçar água para uma outra finalidade. Professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, aqui no Novo Dia, trazendo para você a explicação do que está acontecendo no mundo. Obrigada, professor.